Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais uma atualização de conteúdo aqui do perfil Médio Concursos. Aqui nós vibramos com a carreira da Perícia Médica Federal, com a carreira e com os concursos voltados para a área médico-pericial, também concursos para perito criminal e para médico legista, mas hoje vou trazer para vocês uma atualização sobre a PMF, sobre o INSS, né? Uma notícia que impacta e projeta e pressiona para que o novo concurso da PMF, da Perícia Médica Federal, aconteça. Então, se você já nos acompanha, gosta aqui das atualizações do professor João, do Médio Concursos, já dá aqui o seu like, compartilha, dá aquele elogio aqui para a gente continuar seguindo com essa regularidade, produzindo conteúdo de valor, tá bom? INSS sob pressão, professor, o que é isso? Então, além da pressão da sociedade, né, uma fila hoje de quase 3 milhões de pedidos, um déficit de servidores, agora a autarquia previdenciária sofre também ali uma pressão e uma fiscalização de um órgão de controle, o TCU, o Tribunal de Contas da União. O TCU está de olho no Ateste Med, tá? Professor, o que foi o Ateste Med? Uma ferramenta criada pela administração pública para tentar conter a fila do INSS e para auxiliar na concessão de benefício que depende ou dependia ali da perícia, porque a Previdência hoje tem um número insuficiente de peritos, de médicos ali na função de perito, tá certo? Então hoje a perícia trabalha com um déficit muito grande e importante de peritos, a gente trabalha com metade da capacidade operacional. Então é uma ferramenta, o Ateste Med, que veio para tentar contingenciar a fila, só que é uma ferramenta frágil, favorece a concessão indevida, porque é uma ferramenta que concede um benefício por incapacidade com a dispensa da perícia. E aí essa ferramenta ela não consegue diferenciar, por exemplo, doença de incapacidade. E o benefício ele só é devido a pessoas que possuem incapacidade para o trabalho. E aí vem o TCU, de olho nisso e provocado pela Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais, entende o que é a ferramenta e aí chega para o INSS. INSS, você tem 120 dias para adotar mecanismos de controle dessa ferramenta chamada Ateste Med. Então, durante a condução da aula aqui, eu vou trazer para vocês tópicos importantes de um acórdão publicado pelo TCU que pressionam o INSS, pressionam a Previdência e a Dataprev para que forneçam medidas de controle dessa concessão de benefícios via Ateste Med. E no final das contas, você vai ver já que a solução para essas correções determinadas pelo TCU passa pela contratação de mais peritos. Esse controle ele só vai ser possível com mais peritos operando, trabalhando. Professor, qual é a sua opinião sobre a ferramenta? Na minha percepção, ela deveria ser extinta. É uma ferramenta frágil, nada substitui o trabalho do perito. Mas eu entendo que ela foi criada de forma emergencial para amparar aquele trabalhador em situação de vulnerabilidade, porque ele não pode aguardar 6 meses, 8 meses, 1 ano, para passar por perícia e ter um direito reconhecido. Ele não é culpa dele. Ele paga a Previdência ali, vem pagando Previdência há 10, 15, 20 anos, e na hora que ele mais precisa, o direito só vai ser reconhecido daqui a 1 ano, 2, porque não tem perito? Não pode. Aí é uma ferramenta que visa mitigar esse tipo de problema, mas ela favorece a concessão indevida porque é uma ferramenta frágil, beleza? Então, a gente vai dar conhecimento para vocês agora desse acórdão do TCU que pressiona o INSS e dá um prazo ali de 120 dias para que o INSS adote soluções. Vamos ver quais são os tópicos desse acórdão e por que ele é tão importante para você que está se preparando para o próximo concurso da PMF. Então, a partir de hoje, vamos todos acompanhar o desenrolar desse acórdão aqui e desse prazo determinado, delimitado ali pelo TCU. Vamos lá. Então, o Tribunal de Contas da União
ele analisou essa ferramenta TestMed e provocado pela associação, que trouxe para o TCU que é uma ferramenta frágil, favorece a concessão indevida, favorece as fraudes, tá? E aí a concepção do TestMed é a concessão de benefício por incapacidade com a dispensa da perícia presencial. Isso trouxe um problema, porque isso acabou trazendo um aumento dos gastos ali por concessões indevidas. E aí a auditoria do TCU levantou um alerta e foi determinado aí através desse acórdão. Professor, eu estou sem entender nada ainda, né? O INSS está sob pressão por quê? Porque o TCU, através de um acórdão, através de uma decisão, após uma análise minuciosa dessa ferramenta chamada TestMed, criada para enfrentar a fila pelo INSS, que concede o benefício dispensando a perícia médica. Após a análise dessa ferramenta, o TCU verificou que é uma ferramenta frágil, precisa ser melhorada. E aí eu vou citar pontos importantes aqui do acórdão. Presta atenção. Para quem quiser pesquisar depois, professor, que acórdão é esse? Está aqui o acórdão de 7857 de 2025. Vamos embora. E a auditoria do TCU apontou riscos importantes em relação à utilização dessa ferramenta chamada TestMed. Primeiro ponto importante, através do TestMed, eu tenho uma dificuldade de verificar a autenticidade de atestados. Eu não consigo verificar se aquele atestado é verdadeiro ou falso, apesar da fé pública desse documento médico, né? Mas o que a gente sabe hoje, e o que mais tem por aí, são organizações, quadrilhas que falsificam documentação médica. A ferramenta, o TestMed, não consegue verificar isso, a autenticidade daquele documento. Primeiro ponto, apontado pelo TCU. Segundo ponto, essa dificuldade de verificar a autenticidade, ela aumenta e favorece e muito as fraudes contra a Previdência, contra o sistema previdenciário. E isso aumenta muito o risco de concessão indevida, porque o benefício ele é devido para aquele segurado que está incapaz. Lembre-se, doença é diferente de incapacidade. Além disso, é uma ferramenta que não permite verificar a qualidade de segurado, não permite fixar datas técnicas que são importantes para o INSS, para saber se a doença era pré-existente ou não ao início da incapacidade, data de início da doença, data de início da incapacidade. Então, a auditoria crava riscos importantes. E aí, se eu aumento a concessão indevida, é lógico, eu aumento meu potencial de despesas previdenciárias, porque eu começo a conceder sem critério. E está na lei previdenciária, na lei 8213, que o benefício é para incapacidade e para o trabalho. Beleza? E aqui a informação mais importante da atualização. O TCU, ele determinou que o INSS, o Ministério da Previdência e a Dataprev, que é a empresa de tecnologia do Ministério da Previdência, adotem medidas num prazo de 120 dias. E esse prazo já está correndo. Professor, nessa determinação do TCU, o que é que o Ministério da Previdência, INSS e Dataprev vão ter que fazer? Vão ter que trazer para o TCU ali as medidas para verificar a autenticidade de atestado através da TestMed, como é que eu estruturo esses dados dos médicos que estão emitindo a TestMed. Eu preciso trazer ali, dentro da TestMed, controles antifraude e melhorar essa análise de pedidos. E aqui, né, o Ministério, o INSS e a Dataprev têm um desafio pela frente, né, porque hoje é feita apenas uma análise de conformação. Não dá para verificar a autenticidade. Não tem como. A verificação da incapacidade
ela precisa ser de forma presencial. Eu até entendo que tenha sido uma ferramenta criada para combater a fila, mas ela já vem aí se perpetuando. Ou eu deixo de utilizar uma ferramenta que aumenta a concessão indevida, que aumenta o risco de fraude, ou eu contrato mais servidores para dar vazão e enfrentar a fila. E aqui o ponto mais importante do acórdão do TCU. O TCU, ele informa no acórdão que o exame médico pericial efetivo, ele é necessário para avaliar a real incapacidade e o tipo necessário de afastamento. E é aqui que entra o gancho para o próximo concurso. Não tem como fazer isso, meu velho, se não vir mais peritos. O Ministério da Previdência e o INSS precisam de mais servidores para dar vazão a tudo isso. Ou seja, a avaliação médica, a avaliação médico-pericial, ela continua sendo essencial para o sistema. E se o controle precisa aumentar para combater fraudes, pagamentos indevidos e distorções de sistemas, vai ser necessário também fortalecer a estrutura técnica responsável por essa avaliação, que hoje é a PMF, a Perícia Médica Federal. Então, notícia importante que traz um gás e um ânimo para quem está estudando para o próximo concurso, para quem deseja ingressar no quadro de pessoal de servidores, né, da Perícia Médica Federal. E é uma notícia para a gente acompanhar atentamente. O prazo está correndo, o TCU determinou medidas de controle e essas medidas precisam ser adotadas e informadas ao TCU conjuntamente pelo INSS, Dataprev e Ministério da Previdência. Professor, qual é a sua percepção sobre? Além da pressão da mídia, além da pressão dos segurados, frente a essa fila, que hoje é uma fila virtual, mais de 3 milhões de pedidos em análise e só aumentando, agora também nós temos uma pressão de um órgão de controle, que é o Tribunal de Contas da União. E isso é muito importante, não só para a reestruturação do sistema e a recomposição do quadro de servidores, mas para a melhoria do serviço prestado à população. No final das contas, indiretamente, esse controle e essas medidas solicitadas aí para um maior controle feitas pelo Tribunal de Contas da União vão se refletir numa melhoria do serviço prestado à população, porque um próximo concurso para recompor o quadro, ele é inevitável. Então, atualização importante com esse acórdão do TCU. Vamos estudar e acompanhar esse acórdão e os desdobramentos dele. E um desses desdobramentos, eu não tenho dúvida de que vem novo concurso por aí. Se você gostou desse conteúdo trazido hoje aqui pelo Med Concursos, comenta, compartilha, emite a sua opinião também, faz uma leitura do acórdão e vamos estudar que vai vir um próximo concurso. Não tenho dúvida disso. Dá aquele like final aí e até a próxima.